Neste texto, acompanhamos a jornada de Eliseu, o sucessor do profeta Elias, enquanto ele testemunha eventos milagrosos e poderosos, como a ascensão de Elias ao céu e a purificação das águas de Jericó. Em um cenário dramático e cheio de tensão espiritual, Eliseu demonstra sua fé inabalável e sua missão de continuar o trabalho de Elias. Participe dessa jornada e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se para acompanhar mais histórias inspiradoras. Comente suas impressões e compartilhe este conteúdo com outras pessoas para que mais vidas sejam tocadas por essas poderosas mensagens de fé e transformação. Elias, o tesbita, que vivia entre os colonizadores de Gileade, confrontou Acabe e declarou: "Assim como vive o eterno Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá uma gota de orvalho ou chuva sobre a terra nos próximos anos, até que eu diga." Então o Eterno disse a Elias: "Saia daqui imediatamente. Vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, do outro lado do Jordão. Lá você poderá beber da água do riacho, e eu ordenarei aos corvos que o alimentem." Elias obedeceu à voz do Eterno, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali permaneceu. Os corvos lhe traziam comida de manhã e de tarde, enquanto ele bebia da água do riacho. Passado algum tempo, o riacho secou por falta de chuva, e o Eterno ordenou a Elias: "Vá para Sarepta, em Sidom, e permaneça ali. Instrui uma mulher viúva que mora naquele lugar a providenciar comida para você." Elias foi para Sarepta. Ao chegar à entrada da cidade, encontrou uma viúva que apanhava lenha e disse a ela: "Por favor, traga-me um pouco de água em uma jarra para que eu beba." Quando ela se preparava para buscar a água, ele acrescentou: "E também, por favor, traga-me um pedaço de pão." Ela respondeu: "Juro pelo Eterno, o seu Deus, que não tenho nada pronto. Apenas um punhado de farinha em uma vasilha e um pouco de azeite em uma botija. Estou apanhando uns gravetos para preparar uma última refeição para mim e meu filho. Depois disso, não nos restará nada, a não ser esperar a morte." Elias lhe disse: "Não tenha medo. Faça como você disse, mas primeiro prepare um pequeno pão para mim e traga-o aqui. Depois, faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Eterno, Deus de Israel: a vasilha de farinha não ficará vazia, e a botija de azeite não se esgotará até que o Eterno envie chuva sobre a terra." Ela fez conforme Elias lhe pediu, e a promessa do Eterno se cumpriu. Durante muitos dias houve comida para ela, seu filho e Elias. A vasilha de farinha não se esvaziou, e a botija de azeite não acabou. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou gravemente doente, e em certo momento parou de respirar. Desesperada, a mulher disse a Elias: "Ó homem de Deus, o Senhor veio até aqui para expor o meu pecado e causar a morte do meu filho?" Elias respondeu: "Traga-me o seu filho." Ele tomou o menino dos braços dela, levou-o ao quarto onde estava hospedado e orou: "Ó Eterno, meu Deus, por que trouxeste desgraça sobre esta viúva que me acolheu em sua casa? Por que tiraste a vida do filho dela?" Elias então deitou-se sobre o corpo do menino 3 vezes, clamando ao Eterno: "Ó Eterno, meu Deus, restaura a vida deste menino." Elias clamou ao Eterno: "Ó Eterno, meu Deus, devolve o fôlego de vida a este menino." O Eterno ouviu a oração de Elias e o menino voltou à vida. Elias pegou o garoto, desceu até o andar inferior e o entregou à mãe, dizendo: "Aqui está seu filho, ele está vivo." A mulher respondeu emocionada: "Agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Eterno dita por você é a verdade." Depois de muito tempo, no 3º ano da seca, veio a palavra do Eterno a Elias: "Apresente-se a Acabe, pois farei chover sobre a terra." Elias partiu para se encontrar com o rei. Naquela época, a situação em Samaria já era extremamente grave. Enquanto isso, Acabe conversava com Obadias, o responsável pelo palácio, um homem temente ao Eterno. Houve um tempo em que Jezabel tentou exterminar os profetas do Eterno, mas Obadias salvou 100 deles, escondendo-os em 2 cavernas, 50 em cada, e providenciando alimento e água para eles. Acabe ordenou a Obadias: "Percorra a terra, procure nas nascentes e nos riachos. Talvez encontremos algum pasto para manter vivos nossos cavalos e mulas." Eles dividiram o território. Acabe foi por um caminho e Obadias seguiu por outro. No caminho, Obadias encontrou Elias. Ao reconhecê-lo, prostrou-se em reverência e exclamou: "É você mesmo, Elias, meu senhor?" Elias respondeu: "Sim, sou eu. Vá e diga ao seu senhor: Elias foi encontrado." Mas Obadias disse: "O que fiz para merecer isso? Acabe vai me matar. Juro pelo Eterno que o rei já enviou pessoas a todos os países e reinos procurando por você. Quando diziam que você não estava lá, ele fazia aquele povo jurar que não o havia escondido.
Agora você me pede para dizer a Acabe que o encontrei? Assim que eu fizer isso, o Espírito do Eterno o levará para algum lugar desconhecido, e quando o rei não encontrá-lo, ele vai me matar. Tenho servido fielmente ao Eterno desde a minha juventude. Você não sabe o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Eterno? Arrisquei minha vida escondendo 100 deles em 2 cavernas, 50 em cada, e providenciei alimento e água para eles. Agora você quer que eu diga ao rei que o encontrei? Sem dúvida, ele me matará. Elias respondeu: Assim como vive o Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, eu me apresentarei hoje mesmo ao rei Acabe. Então Obadias foi imediatamente procurar Acabe e contou-lhe a novidade. Acabe foi ao encontro de Elias e, ao vê-lo, exclamou: É você mesmo o perturbador de Israel? Elias respondeu: Não fui eu quem trouxe desgraça sobre Israel, mas você e o seu governo, pois abandonaram os mandamentos do Eterno e seguiram a idolatria. Elias disse a Acabe: Vocês abandonaram os caminhos do Eterno e os seus mandamentos para seguir os Baalins. Reúna todo o Israel no Monte Carmelo e traga também os protegidos de Jezabel, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa da prostituição, Azerá. Acabe convocou todo o povo de Israel, reunindo também os profetas, e todos foram ao Monte Carmelo. Elias desafiou o povo: Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o Eterno é o Deus verdadeiro, sigam ao Eterno. Mas se é Baal, sigam a Baal. Decidam-se. Mas o povo permaneceu em silêncio, sem se mover. Então Elias declarou: Eu sou o único profeta do Eterno que restou em Israel, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos. Que os profetas de Baal escolham um, preparem o altar, arrumem a carne sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu farei o mesmo com o outro novilho. Depois vocês clamarão aos seus deuses, e eu clamarei ao Eterno. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Todos concordaram dizendo: Boa ideia, vamos fazer isso. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um novilho e preparem vocês primeiro, pois são a maioria. Invoquem o nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Eles pegaram o novilho, prepararam o altar e começaram a clamar: Ó Baal, responde-nos. Clamaram a manhã inteira, mas nada aconteceu. Nenhum sinal de resposta. Desesperados, começaram a pular e a dançar em torno do altar. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, afinal ele é um deus. Talvez esteja meditando ou ocupado com algum trabalho. Quem sabe está viajando, ou pode ser que esteja dormindo e precise ser acordado. Eles gritaram ainda mais alto, cortando-se com lâminas e facas, um ritual comum entre eles, até ficarem cobertos de sangue. Continuaram assim até a tarde, realizando todos os seus rituais e truques, mas nada aconteceu, nenhum sinal, nenhuma resposta. Por fim, Elias disse ao povo: Chega, agora é a minha vez. Reúnam-se aqui comigo. O povo se aproximou e Elias começou a restaurar o altar do Eterno, que estava destruído. Ele escolheu 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem o Eterno havia dito: Seu nome será Israel. Com as 12 pedras, Elias reconstruiu o altar em honra ao Eterno. Em seguida, cavou uma vala larga ao redor do altar, colocou a lenha, preparou o novilho e arrumou a carne sobre a lenha. Depois ordenou: Encham baldes de água e derramem sobre o novilho e a lenha. Ele mandou repetir: Façam isso novamente. E ordenou pela 3ª vez: Façam mais uma vez. E o altar ficou completamente encharcado. Elias disse a Acabe: Vocês abandonaram os caminhos do Eterno e seus mandamentos para seguir os Baalins. Reúna todo o Israel no Monte Carmelo e traga também os protegidos de Jezabel, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa da prostituição, Azerá. Acabe obedeceu e convocou todo o povo de Israel, incluindo os profetas, para se reunirem no Monte Carmelo. No alto do monte, Elias desafiou o povo: Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o Eterno é o Deus verdadeiro, sigam ao Eterno. Mas se é Baal, sigam a Baal. Decidam-se. O povo permaneceu em silêncio, imóvel, sem reação. Então Elias declarou: Eu sou o único profeta do Eterno que restou em Israel, enquanto Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos. Que os profetas de Baal escolham um, preparem o altar, arrumem a carne sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu farei o mesmo com o outro novilho. Depois, vocês clamarão aos seus deuses, e eu clamarei ao Eterno. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. O povo concordou: Boa ideia, vamos fazer isso. Elias então disse aos profetas de Baal: Vocês são maioria, então escolham primeiro. Preparem o altar e invoquem o nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Os profetas de Baal pegaram um dos novilhos, prepararam o altar e começaram a clamar: Ó Baal, responde-nos.
Eles clamaram a manhã inteira, mas nada aconteceu. Não houve nenhum sinal de resposta. Desesperados, começaram a pular e a dançar em torno do altar, gritando ainda mais alto. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto. Afinal, ele é um deus. Talvez esteja meditando ou ocupado com algum trabalho. Quem sabe está viajando, ou pode ser que esteja dormindo e precise ser acordado. Eles ficaram ainda mais frenéticos, gritando e cortando-se com facas e lâminas, uma prática comum entre eles, até ficarem cobertos de sangue. Continuaram assim até a tarde, tentando de todas as formas, mas não houve nenhum sinal de resposta. Nenhum som, nenhum fogo. Por fim, Elias se dirigiu ao povo. Chega! Agora é a minha vez. Reúnam-se aqui comigo. O povo se aproximou e Elias começou a restaurar o altar do Eterno que estava destruído. Ele pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem o Eterno disse: seu nome será Israel. Com as 12 pedras, Elias reconstruiu o altar em honra ao Eterno. Depois cavou uma vala larga ao redor do altar, colocou a lenha, preparou o novilho e arrumou a carne sobre a lenha. Em seguida deu uma ordem: encham baldes de água e derramem sobre o novilho e a lenha. Ele mandou que fizessem isso novamente, e depois mais uma vez. O altar ficou completamente encharcado. Ele sabia que tinha uma longa jornada pela frente. Então se levantou, comeu, bebeu e partiu. Sustentado pela comida, caminhou durante 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ao chegar lá, entrou em uma caverna e se deitou para dormir. Foi quando a palavra do Eterno veio até ele, dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias respondeu: tenho dedicado minha vida inteiramente ao Senhor dos Exércitos. O povo de Israel abandonou sua aliança, destruiu os lugares de adoração e matou os profetas. Sou o único que restou e agora querem tirar minha vida também. O Eterno disse: saia e fique diante do monte, pois o Eterno passará por aí. Um vento muito forte se ergueu, derrubando pedras e arrastando tudo pelo caminho, mas o Eterno não estava no vento. Após o vento, veio um terremoto, mas o Eterno não estava no terremoto. Depois, um fogo imenso apareceu, mas o Eterno não estava no fogo. Por fim, uma suave brisa começou a soprar. Quando Elias sentiu a brisa, cobriu a cabeça com sua capa, saiu para a entrada da caverna e aguardou. Uma voz suave então perguntou: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele respondeu: tenho dedicado minha vida inteiramente ao serviço do Eterno, o Senhor dos Exércitos. O povo de Israel abandonou sua aliança, destruiu os lugares de adoração e matou os profetas. Sou o único que restou e agora querem tirar minha vida também. O Eterno respondeu: volte pelo caminho que você veio, atravesse o deserto até Damasco. Lá você ungirá Azael como rei da Síria, depois ungirá Jeú, filho de Nício, como rei de Israel, e por fim ungirá Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para sucedê-lo como profeta. Quem escapar de Azael, Jeú matará, e quem escapar de Jeú, Eliseu matará. No entanto, reserve 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal, nem beijaram sua imagem. Elias então encontrou Eliseu, filho de Safate, no campo, onde estavam 12 juntas de bois arando. Eliseu conduzia uma delas, e Elias se aproximou e colocou sua capa sobre ele. Eliseu imediatamente abandonou os bois e começou a seguir Elias, mas pediu: permita-me, por favor, despedir-me de meu pai e minha mãe, e então irei com você. Elias respondeu: vá, mas não se esqueça do que fiz com você. Eliseu voltou, matou os bois, usou o arado para fazer uma fogueira, cozinhou a carne e fez uma festa de despedida. Após isso, partiu com Elias, tornando-se seu ajudante. Em seguida, ocorreu algo relacionado a Nabote de Israel, que possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe pediu a Nabote que lhe vendesse sua vinha para transformá-la em uma horta, já que ficava ao lado de seu palácio. Ele ofereceu uma vinha ainda melhor em troca ou o pagamento em dinheiro. Contudo, Nabote respondeu: o Senhor me livre de vender a herança da minha família. De volta ao palácio, Acabe ficou perturbado com a recusa de Nabote e se deitou, recusando-se a comer. Sua esposa Jezabel, ao vê-lo abatido, perguntou: por que você está assim sem vontade de comer? Acabe explicou o ocorrido, dizendo: conversei com Nabote de Jezreel e pedi-lhe a sua vinha. Ofereci pagar o valor ou trocar por uma melhor, mas ele se recusou a me vender. Jezabel, com um sorriso, respondeu: você é o rei de Israel. Não precisa se preocupar com isso. Levante-se, coma e se anime. Eu vou conseguir a vinha de Nabote para você. Ela então escreveu cartas para os líderes de Jezreel, com o selo real, ordenando que convocassem um dia de jejum e colocassem Nabote em um lugar de destaque.
2 homens de má índole deveriam acusá-lo de blasfêmia contra Deus e o rei. E assim, Nabote seria levado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Os líderes de Jezreel seguiram as instruções de Jezabel, convocando o jejum, colocando Nabote em um lugar de honra e permitindo que os falsos acusadores o denunciassem. Nabote foi levado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Quando Jezabel soube que Nabote estava morto, ela disse a Acabe: "Agora pode tomar posse da vinha de Nabote, a mesma que ele recusou a você. Nabote está morto." Acabe, ao saber da morte de Nabote, foi rapidamente à vinha para tomá-la. Nesse momento, a palavra do Senhor veio a Elias, o profeta. "Levante-se, vá até Acabe, rei de Israel, que está na vinha de Nabote, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o que você fez é um assassinato seguido de roubo. No mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, o seu sangue também será lambido." Quando Acabe viu Elias, disse: "Você me encontrou, meu inimigo." Elias respondeu: "Sim, encontrei você. E como você se vendeu para fazer o mal diante do Senhor, ele diz que irá destruir você e seus descendentes, matando todos os homens da sua linhagem. Farei com você o que fiz com Jeroboão, filho de Nebate, e com Baasa, filho de Aías. Você provocou a minha ira, levando Israel a pecar. Quanto a Jezabel, diz o Senhor, os cães devorarão Jezabel perto do muro de Jezreel. Todos os que pertencem à família de Acabe e morrerem na cidade serão devorados pelos cães, e os que morrerem no campo serão devorados pelos corvos." Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, cometeu todos os tipos de pecado contra o Senhor, sendo ainda pior que seus antecessores. Ele se entregou aos ídolos e a práticas perversas, como os amorreus, que o Senhor havia expulsado diante de Israel. Quando Acabe ouviu as palavras de Elias, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Ele até se deitou com pano de saco e andava cabisbaixo. Então o Senhor disse a Elias, o tesbita: "Veja que Acabe se humilhou diante de mim, se arrependeu por causa de sua maldade. Por isso, a desgraça será adiada durante sua vida, mas no reinado de seu filho acontecerá." Após a morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Certa vez, Acasias caiu da sacada de seu palácio em Samaria e ficou gravemente ferido. Por isso, enviou mensageiros para consultar Baal-Zebube, o deus de Ecrom, para saber se recuperaria desse acidente. Então, o anjo do Senhor falou a Elias, o tesbita: "Levante-se, vá ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e diga-lhes: por acaso não há Deus em Israel, para que vocês consultem Baal-Zebube, o deus de Ecrom? Assim diz o Senhor: você não sairá dessa cama, mas morrerá nela." Quando os mensageiros retornaram rapidamente, o rei perguntou o motivo. Eles responderam: "Encontramos um homem que nos disse para voltar ao rei que nos enviou e dizer-lhe: assim diz o Senhor: por acaso não há Deus em Israel, para que você consulte Baal-Zebube, o deus de Ecrom? Portanto, não se preocupe, você não sairá dessa cama. Você está morto." O rei perguntou mais sobre o homem que encontraram, e eles descreveram: ele usava peles e um cinto de couro. O rei concluiu: deve ser Elias, o tesbita. Então o rei enviou um capitão com 50 homens para buscar Elias. Quando o capitão chegou, disse: homem de Deus, desça imediatamente, pois o rei ordena. Elias respondeu ao capitão: se sou verdadeiramente homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De repente, um fogo desceu do céu e consumiu o capitão e seus 50 homens. O rei então enviou outro capitão com 50 homens, que também ordenou: homem de Deus, desça, pois o rei ordena. Elias respondeu: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. Os soldados foram imediatamente atingidos por um raio que desceu do céu, consumindo o capitão e seus homens. O rei, decidido a trazer Elias, enviou um terceiro capitão com 50 soldados. Ao chegarem perto de Elias, o capitão, com uma postura humilde, se ajoelhou e implorou: ó homem de Deus, tenha piedade de minha vida e da vida destes 50 soldados. Já 2 vezes um raio caiu e destruiu os outros capitães com seus soldados. Por favor, tenha misericórdia. O anjo do Senhor então falou a Elias: não tenha medo, desça com ele. Elias se levantou, desceu e seguiu o capitão até a presença do rei. Diante do monarca, Elias proclamou: assim diz o Senhor: como você enviou mensageiros para consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Como se não houvesse Deus em Israel, você não se levantará dessa cama. Você morrerá, pois é um homem condenado. E assim aconteceu exatamente como Elias havia anunciado. Como Acasias não tinha filhos, seu irmão Jorão o sucedeu no trono. O restante da história de Acasias está registrado nas crônicas dos reis de Israel.
Pouco antes de Elias ser levado ao céu num redemoinho, ele e Eliseu partiram de Gilgal. Elias disse a Eliseu: "Fique aqui, o Senhor me enviou a Betel." Eliseu respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, não o deixarei." E assim, ambos seguiram para Betel. Lá, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: "Você sabe que hoje o Senhor levará seu mestre embora?" Eliseu respondeu: "Sim, eu sei, mas não falem sobre isso." Em Betel, Elias disse novamente a Eliseu: "Fique aqui, o Senhor me enviou a Jericó." Eliseu, com o mesmo compromisso, respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, não o deixarei." Ambos seguiram então para Jericó, onde, mais uma vez, os discípulos dos profetas advertiram Eliseu: "Você sabe que hoje o Senhor levará seu mestre embora?" E Eliseu, firme, respondeu: "Sim, eu sei, mas não falem sobre isso." Depois, Elias disse: "Fique aqui, o Senhor me enviou ao Jordão." Eliseu mais uma vez insistiu: "Tão certo como vive o Senhor, não o deixarei." E os dois seguiram juntos, enquanto 50 discípulos dos profetas os observavam de longe. Quando chegaram à margem do rio Jordão, Elias pegou seu manto, o enrolou e bateu na água, fazendo o rio se dividir. Os dois atravessaram a pé sobre o leito seco do rio. Ao chegarem do outro lado, Elias perguntou a Eliseu: "O que posso fazer por você antes de ser levado embora?" "Peça o que quiser." Eliseu respondeu com um pedido audacioso: "Quero uma porção dobrada do seu espírito. Quero ser um homem de Deus como você." Elias respondeu: "É um pedido difícil, mas se você me ver sendo levado, receberá o que pediu. Fique atento." Enquanto caminhavam e conversavam, de repente, uma carruagem de fogo com cavalos também de fogo apareceu entre eles, e Elias foi levado ao céu em meio a um redemoinho. Eliseu testemunhou tudo isso e exclamou: Meu pai, você era como os carros e cavalos de Israel." Quando não havia mais o que ver, ele rasgou suas vestes em sinal de lamento e, em seguida, pegou a capa de Elias que havia caído. De volta à margem do Jordão, Eliseu segurou a capa e bateu na água, perguntando: "Onde está agora o Eterno, o Deus de Elias?" Quando a capa tocou a água, o rio se dividiu e Eliseu atravessou em terra firme. Os discípulos dos profetas de Jericó, que estavam observando à distância, viram a cena e comentaram entre si: "O espírito de Elias agora repousa sobre Eliseu." Por isso, passaram a respeitá-lo e considerá-lo o novo profeta. Eles ofereceram seus serviços a Eliseu, sugerindo enviar 50 homens para procurar Elias. Talvez ele tivesse sido levado para uma montanha ou um vale distante. Eliseu, no entanto, disse que não era necessário, mas após insistência concordou. Os homens partiram e procuraram Elias por 3 dias, em montanhas e vales, mas não encontraram nenhum sinal dele. Quando retornaram a Jericó, Eliseu disse: "Eu já havia avisado, agora vocês acreditam?" Em outro dia, os líderes da cidade de Jericó se aproximaram de Eliseu e disseram: "O senhor pode ver como nossa cidade é bem localizada, mas a água está contaminada e isso está afetando a vegetação." Eliseu pediu um balde novo e sal, e foi até a fonte onde jogou o sal, dizendo: "Assim diz o Eterno, purifiquei esta água. Ela não causará mais morte ou destruição." A água foi purificada e permanece limpa até hoje. Mais tarde, em Betel, enquanto Eliseu seguia seu caminho, alguns jovens saíram da cidade e começaram a zombar dele, gritando: "Ei, careca, vá embora!" Eliseu olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Eterno. Imediatamente, 2 ursos saíram da floresta e atacaram os jovens, matando 42 deles. Eliseu então subiu ao Monte Carmelo antes de retornar a Samaria. Participe dessa jornada e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se para acompanhar mais histórias inspiradoras. Comente suas impressões e compartilhe este conteúdo com outras pessoas para que mais vidas sejam tocadas por essas poderosas mensagens de fé e transformação.